como tirar o melhor proveito da caixa de ferramentas também. Então, estamos felizes de ter vocês aqui. E eu vou primeiro apresentar a nossa primeira participante, que é a Pilar Maldonado, do México. Ela foi facilitadora, é facilitadora das 16 atitudes. E ela fez o seu primeiro curso das 16 atitudes em 2010, já são 10 anos que ela fez esse curso. E ela tem se dedicado a trabalhar em diferentes áreas com crianças. Ela mesma vai explicar para a gente do que se trata. E ela é uma excelente pessoa, muito amigável com as crianças, e as crianças adoram trabalhar com ela. Aqui está a Pilar. Pilar, adiante, bem-vinda, e muito obrigada a vocês todos por estarem aqui. Muito obrigada, Marta. Para mim é uma honra de verdade estar participando nesse festival tão importante para a Fundação e tão importante para todos os que pertencemos a essa fundação de alguma maneira, que a gente que se conectou de alguma forma, interessados nos seus programas. Quero dar bem-vinda a todo mundo e dedicar um pequeno momento para a gente se aprofundar a esse agradecimento pelos professores, tudo que passou aos professores para que isso se tornasse realidade faz 40 anos, há 40 anos atrás, que foi que aconteceu para que o Lama tivesse essa claridade de fazer isso chegar a todo mundo de uma maneira universal, numa linguagem universal. Muito obrigada de verdade por isso. E começar essa apresentação com muito entusiasmo. Se vocês têm dúvidas, por favor, podem ir anotando, para que nossa coordenadora Marta possa ler as perguntas. Eu comecei faz 10 anos com isso, e tudo começou porque eu vinha de um processo de introspecção, de trabalhar muito comigo mesma, de fazer esses exercícios, essas práticas para interiorizar, para refletir, para me encontrar. E quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro curso, eu já não queria saber de cursos, eu queria aplicar para as crianças, mas eu não sabia exatamente como. E ter feito o curso e descobrir a maneira de poder compartilhar isso de uma maneira entendível para qualquer pessoa, encontrei a plataforma ideal. Então, eu comecei a dar aulas e ter que me preparar para dar essas aulas para as crianças, isso fez com que eu ainda me conhecesse ainda mais e me deu essa estrutura de tudo que eu tinha aprendido. E aí foi que eu comecei a praticar e a introduzir na minha família, com os meus filhos. Meu filho tinha problemas escolares, mau comportamento a nível social. Depois a gente descobriu que ele tinha déficit de atenção. Então, eu me dediquei um bom tempo a introduzir na minha casa e praticar a gente mesmo. E, além disso, vinham os amigos, vizinhos. Nas férias, eles sempre buscavam maneiras de entreter as crianças e eu não suportava ver eles com tédio. Então, eu via maneiras de entreter essas crianças. Isso foi como começou tudo isso, como eu comecei de verdade a colocar as atitudes, encontrar uma plataforma onde aplicar. Então, foi graças a isso. Eu quero ensinar para vocês, mostrar para vocês algumas aulas que eu dava. Eu vou compartilhar com vocês umas fotos. Então, aí está o meu filho me ajudando. E era muito interessante, é algo que eu pratico todo ano eu dou esses cursos, todo ano eu ofereço isso quando as crianças estão nas férias. Então, agora, quando as crianças, com a pandemia, eu tive que dar online, mas ainda assim é possível, porque é muito interessante, porque eu introduzo o tema da atitude e depois a gente pratica durante a aula de cozinha. Então, a gente tem a oportunidade
de ver como los ingredientes, o trabajamos lo que es la como se interdependencia, la integram os ingredientes, pensando na interconexión con interdependência, na vemos conexão com as nossas recetas, raízes. digamos, tradicionales, Damos receitas tradicionais da cultura los mexicana, ingredientes, de dónde os vienen, ingredientes, da onde eles vêm, procesos para que pensamos esos em todos os funcionamos. processos para que esses ingredientes De cheguem até verdad, a gente. de meternos en Então, de verdade, isso increíble y de ir até a cozinha com as crianças tem sido maravilhoso, transformador para eles e para mim, herramientas en casa poder de esta manera. aplicar essas ferramentas em casa dessa maneira. A quienes estén E interesados en eu trabajar convido con niños, vocês, a quem estiver interessado a trabalhar com crianças, como hacerlo que llegar a não todos importa los niños se você não quer fazer isso simplemente chegar a toda uma con comunidade sus de hijos, crianças e ser professora, mas você pode la fazer isso com seus filhos, envolvê-los e aproveitar esses estos temas momentinhos para falar y de crearles desses temas de empatía y sabedoria, onde todo, está essa empatia, essa conexão com o compasión. todo, e que eles desenvolvam a sua compaixão. También, después de todo esto Também, de la depois de tudo isso, da cozinha, empecé a desarrollar, o sea, porque antes todo era comecei como a que, ¿no? desenvolver, Pero porque antes al tudo era practicar todo como esto, minha mente, na uno minha mente. hace y a Então, você envalentonarse começa a praticar e você começa a para se hacer animar e cosas más grandes. empoderar para fazer Uno coisas maiores. desarrolla uno mucho la compasión y yo, Você como desenvolve estábamos muito a conectados, compaixão. empecé E a como eu estava muito organizar conectada com campamentos. as crianças, eu Aquí comecei a que organizar es acampamentos. yo creé Aqui você tem, con la ayuda de mi marido y de mis hijos, com a y ajuda do meu filho, siempre vimos dos más meus o filhos e menos do meu de qué marido, manera llevarlo a a gente cabo en ensinou una o nome, de fin de semana, a gente viu como levar eles numa y casa que a gente tem no fim de estos semana, no con campo, uma pocos casa no niños, campo, e a gente começou esses dando las herramientas acampamentos com poucas adquiridas crianças, de aplicando as ferramentas que eu tinha adquirido nos programas programas de 16 atitudes para crianças, no programa de 7 passos, métodos de transformación, de meditación, também algo dos métodos de como que lo transformação, de integrando todo meditação, como eu fui integrando tudo, y fue como empezó todo esto de los e campamentos. foi como começou tudo nos acampamentos. Aqui a gente Cómo tem algumas fotos aplicando de y ver a los como isso niños foi se aplicando darse con la gente del pueblo, e conectarse ver as crianças se conectar com as pessoas do povo, com os tiene artesãos, todo, com inculcar onde tudo vem, de inculcar neles por isso de se inquietar interesarse pelos outros, se interessar cosas y profundizar pelas en los coisas temas, e se aprofundar nos porque mucha temas, gente aquí porque en donde vivo, muita la gente Ciudad de México es aqui una ciudad muy, muy grande, na Cidade do México, porque a Cidade do México é entonces muito, todos muito grande, conectadísimos a desde gente donde tem isso que a gente está muito desconectado de onde vêm as coisas. Tudo chega na porta da todavía nossa más, casa. Agora, com a y no conocen pandemia, mais. E a muchos gente não niños conhece no os conocen de processos. dónde viene todo, Muitas entonces crianças não conhecem de onde vem trabajo tudo. muy interesante Então, tem sido um trabalho muito interessante de rurales, levar hacemos eles para as comunidades, pues comunidades rurais, fazer essas visitas. Aqui no México, por ahí exemplo, a comida, o milho, muchos animales, ¿no? La a red, gente el come cerdo. muitos animais, o Entonces, porco. sensibilizarlos con de Então, dónde viene, que no sensibilizá-los da onde vem isso. del supermercado, Que não sino que vem do tiene supermercado, mas que tem come y patas e cultiva come y e se un proceso, cultiva e tem todo um processo. aparte de que conectan Então, con la isso, gente, as vuelven empáticos crianças, eles se conectam com as con crianças do campo los que les e ficam empáticos, né? Eles se muchas conectam com veces tudo pues que hay os cosas que les rodeia. dan asco, hay cosas que Então, les tem muita divierten, coisa que dá nojo que les neles, que eles acham entusiasman. divertido, que eles ficam Entonces, así son entusiasmados. ellos también como conociendo a ellos mismos. Então, eles também vão se conhecendo a eles También mesmos. el mundo de la aventura, A que gente esto também también es coloca eles para no las mundo da mamás, los aventura, docentes, los que cuidadores, é um el que convite tenga para as contacto con los mães, niños, docentes e cuidadores, para todo mundo que tem contato com crianças, naturaleza, el para que que possa levar puedan eles para a natureza, que eles possam ter essas por experiências, que eles saiam da sua zona de conforto, para qué son buenos, para qué que eles no, possam saber no que eles são bons, no que não, em quem si eles podem confiar en un confiar, instructor, por qué por no que confiar no instrutor, es otra persona. por que não Son confiar preguntas na outra pessoa. São perguntas que eles lo estão está fazendo apoyando en constantemente, esse proceso y que eles estão reforzándoles acompanhando cómo esse es, processo ¿no? e reforçando como é isso. De mi práctica en los O campamentos interessante da minha prática nos acampamentos que doy, en todo e lo nos que hago cursos es que eu que dou também, trato em de tudo que eu incluir faço, é que eu sou los más muito pequeños, inclusiva. Eu incluo as crianças pequenas, los que incluo ya as maiores, plan universitario o que que ya já son estão na universidade, que são adultos, personal de e servicio, inclusive ao meu pessoal de me serviço,
darles lo que es la educación a todo esencial. mundo eu tento injetar, ensinar a educação Manera, universal una e dessa maneira se faz uma comunidade muito linda comunidad en donde entre todos todos, onde a gente se retroalimenta, onde somos todos importantes, todos. se Y de reforça hecho, la muito CMS isso nas crianças. fue muy E motivado isso de ser facilitadora, eu fácil ser facilitadora, foi estos muito programas, motivado por isso. a Eu todos estos facilitar esses cursos, esses programas, a todas essas están pessoas que me formando ajudam, como que são monitores, que estão pues se es formando como gente de staff, para mí el é muito valioso para mim que poder hablemos. fazer toda uma comunidade que a gente fala A todo veces no mundo es a mesma linguagem. posible allá en la Às casa, vezes pues não é entonces possível fazer na casa de en campo, casa, junto a los então eu vecinos, faço na al minha parque, casa, junto com os a vizinhos, a visitar, gente vai no parque, veo de qué manera eu vejo de que maneira llevar a cabo todo esto, ¿no? poder fazer isso Hago estos acontecer. momentos de día Eu que los faço chicos, esses acampamentos de dia, que as crianças pero não ficam para dormir, igual trabajamos y mas reforzamos. também a gente trabalha e reforça todas essas atitudes. Como les decía, hacemos excursiones a la Bom, como eu naturaleza, disse, a gente também faz sean excursões en días para a natureza, que han presentado, e como disse, pessoas que se apresentaram nos dias que anteriores, tanto vivía y tanto transmitía, ¿no? El e isso despertar que a OMS nos transmite, despertar a curiosidade dos demais, maravillar por cualquier cosa, de esa o manera nunca, despertar, se sentir entonces, maravilhado por qualquer coisa, ou seja, nunca fica entediado, nunca acha chato, tem sempre algo a descobrir. Eu tenho muitas fotos para mostrar para vocês, não quero encher vocês de tanta coisa, mas então eu dou a palavra para a Ceci, aí eu deixo os meus contatos para qualquer coisa que vocês tenham que perguntar. Eu acho que a gente está muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a apresentação? Sim, era o que eu ia dizer. Há alguma dúvida ou algo? Vocês podem escrever a sua pergunta no bate-papo, no chat. Eu congelei aqui, gente. Não sei se foi a... Acho que fui eu. Nenhuma pergunta? Não há nada. Nenhuma pergunta? Bom, então eu queria também falar... Eu também tive a oportunidade de contatar companheiros que também fizeram cursos comigo e alunos, e as mães dos alunos, e foi maravilhoso encontrar. Muitas vezes alguém fica com uma sensação de não ter aprendido, e eu quero transmitir para todos vocês que vocês saibam que isso funciona, que isso transforma, e você deixa sementinhas em todos os lados. Às vezes, a gente não é muito consciente de até onde a gente pode chegar. Então, eu mencionava em dias passados uma meditação que pode durar 3 minutos, pode ser tão profunda, esse viagem interior pode ser tão profundo que fica na mente para a vida toda. Esses desenhos que a gente sempre faz nesses cursos, a gente faz muito de desenhar, de expressar de alguma maneira no papel, essas reflexões que você faz no interior. E eu vejo desses desenhos. Eu tenho aqui um desenho que eu quero compartilhar com vocês, que eu me visualizei como uma formiga subindo e fazendo seu formigueiro. Iluminada pelas 16 atitudes, a formiga que vai carregando sua pedra e que vai subindo ao formigueiro e criando aí dentro todo um mundo, uma escola da educação essencial. Então, isso eu visualizei em algumas sessões, em algum curso, e me marcou muito, me marcou para toda a vida. E eu estou muito agradecida de compartilhar isso com vocês. Há muito o que compartilhar. Eu agradeço muito a Ceci por ter aberto esse espaço. Saibam que no México tem muita gente trabalhando com as atitudes. Eu sou um micro pedaço. Inclusive, tem gente que admiro muitíssimo.
e que tem uma trajetória muito grande, trabalhos muito profundos que seria bom se pudessem estar aqui, mas não estão, mas eu estou falando em nome de todos eles, dando muito obrigada a toda a Fundação e a todo mundo que está escutando por se interessar, e eu convido vocês para que se aproximem, que nos perguntem, que se aproximem, que se envolvam nos programas, eles têm materiais divinos, o caminho está praticamente dado. Então, para que vocês se animem e se motivem. Não sei se tem alguém interessado em alguma pergunta, comentário. Necesitar ayuda porque ahí sí no. No sé si nos pudiera nuestra traductora hacer favor de decir. Ah, ya está ahí. Está preguntando en portugués. Perdió el inicio y pregunta si esto es en México. Sí, efectivamente, ¿quién es el que estaba preguntando? Sí, esto es en México. Pilar Maldonado ha trabajado con niños desde hace algunos años y ella vive en México. Sí, déjenme ver si existe alguna otra pregunta. Desde el inicio, Nana dijo que le encantó el dibujo. Bueno, aquí hay varios que están felicitándote y están diciendo que les ha gustado. Muchas gracias. Y bueno, Ángela dice que pongan sus preguntas. Ahora vamos a continuar con Ceci Busso. Muchas gracias, Agora Pilar. a gente vai continuar com a Ceci. Muito obrigada, Pilar, a gente te agradece muito. E se alguém quiser, eu não sei se você quer colocar o seu e-mail no bate-papo, e se alguém quiser escrever diretamente para Pilar, pode fazer. Desculpa, Marta. Eu vou compartilhar muito rápido, aí estão os meus dados. Se vocês querem tirar uma foto da tela, aí estão meus contatos, podem me contatar. E bom, enquanto isso, a gente segue com a Ceci. A Ceci, alguns já conhecem ela, porque ela já deu vários cursos. Ela deu uma das conferências também. A Ceci iniciou com a Fundação em 2009, e ela também se especializou em crianças faz muitos anos, e uma das suas especialidades, que eu gosto muito, é a neurociência, e ela é a criadora do curso das 16 atitudes para crianças e adolescentes. E, bom, muito obrigada, Ceci. Então, eu não vou tirar o tempo dela, porque ela é excelente e pode explicar muito melhor que eu. Muito obrigada, Pilar, e muito obrigada, Ceci. Obrigada, Marta. Obrigada pela introdução. Obrigada, Pilar. Eu adorei te escutar. E acho que um dos grandes objetivos desse maravilhoso festival são as redes. É conhecer o que aconteceu nesses 40 anos e onde está a educação universal no mundo nesse momento. Então, eu achei maravilhoso que nos dão a oportunidade de ter uma sessão em espanhol e com uma tradutora em português. Então, estou aproveitando muitíssimo. Eu gosto muito de dar cursos em inglês, mas eu não vou mentir para vocês, meu coração é argentino e está mais feliz que de costume para poder compartilhar em espanhol. Não vou mentir. E eu acho genial que a gente possa conhecer o trabalho de tantos e tantos facilitadores em todas as partes do mundo, e no México tem muito trabalho de educação universal. Então, muito obrigada por aceitar compartilhar o maravilhoso do acampamento com todos nós. Eu comecei em 2009, quando pela primeira vez as atitudes embarcaram na Argentina. Eu tive a sorte de ser convidada a esse primeiro curso, depois ficar em contato com a Fundação, começar a trabalhar traduzindo. Então, aqui na Patagônia, no sul da Argentina, eu estou coladinha nas montanhas, como estou poucos quilômetros da Cordilheira dos Andes, muito perto dos Irmãos do Chile, e nessa escolinha que está aqui perto, tem 138 alunos, eu decidi, nessa escolinha, introduzir as atitudes. Começou que nem a Pilar, eu terminei o curso e aí pensei, na segunda eu já levo na aula. Bom, já levei isso para a aula, claro, com muitos erros, como todos que começam,
E eu entendi que primeiro eu tinha que trabalhar comigo para depois transmitir de outra maneira. Então, foi um caminho que eu recorri, e aí no ano 2018, a partir do convite da Fundação, a levar o curso de 16 atitudes para crianças e adolescentes pela primeira vez à França, e depois poder digitalizar e oferecer de maneira presencial ou online a pessoas de todo mundo. E em 2019, eu apresentei parte desse programa na Mongólia, e esse ano eu estou trabalhando online com uma escola do México. Então, imaginem que realmente a gente trata que isso seja verdadeiramente universal. Eu não vou contar para vocês tudo o que a gente fez, porque não dá tempo, mas eu queria compartilhar com vocês ideias muito concretas para poder colocar em prática hoje mesmo, com crianças e adolescentes que a gente tem no nosso entorno, em forma presencial ou em forma remota, em forma individual ou em forma grupal. O que vocês acham? Sim? Então, tomem nota, escrevam ideias. São ideias, vocês podem modificar ao contexto que vocês estejam trabalhando, ou na sua família, por exemplo. Eu acho que eu congelei aqui, ou foi ela? Acho que foi a Ceci que congelou. Linguagem emocional. Linguagem emocional. Eu vou desligar minha câmera para ver se melhora o sinal. Bom, eu estou longe, eu estou na Patagônia. Bom, a linguagem emocional. Por que é importante ensinar a linguagem emocional? Quanto mais amplo seja o mundo emocional das crianças, dos adolescentes, mais capacidade de tomar decisões eles vão ter. Eles têm o seu universo emocional limitado a tô bem, tô mal, tô feliz, tô com raiva. Se eles tiverem, isso vai ficar muito limitado a essa realidade muito limitada. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer num programa escolar ou em casa, não precisa de um programa escolar, pode ser em casa, é começar a trabalhar para ampliar. Congelou aqui para mim novamente. Trabalhar a linguagem emocional. Pensem em um número. Pensem num número, vocês. Eu te dou a resposta para ver quanto longe vocês estavam. Tem mais de 300 palavras no castelhano para descrever as nossas emoções. Sensações e sentimentos. Mais de 300. A gente podia estar falando quase de uma emoção por dia durante todo um ano. E para terminar de falar sobre todas, imagina, é assim que é. Então, mãos à obra, vamos começar a ampliar a linguagem emocional. Então, quando a gente fala como você se sente, você fala bem, então vamos voltar a perguntar, reperguntar. O que significa estar bem? O que é estar bem? Você está feliz, está contente, está eufórico? Ou você está simplesmente ok? Buscar intensidade, buscar matizes. É a mesma coisa quando falam, estou com raiva. Bom, você pode reperguntar. Você está com raiva? O que aconteceu? Você está desiludido ou você está frustrado? Você está só incomodado ou você está furioso? Dá opções de matizes emocionais para que as crianças e os adolescentes vão navegando no seu interior e possam encontrar a palavra que melhor se ajuste à experiência que eles estão tendo nesse momento. E que não seja somente, tô mal, tô feliz, tô bravo. Que a gente possa dar dimensões, profundidades a essa emoção. Então, passo número 2. Esse foi o passo número 1, agora passo número 2. Uma vez que a gente já conseguiu etiquetar, dar um nome, um sobrenome mais preciso, agora a gente vai pedir para eles falarem onde estão sentindo, em que parte do corpo estão sentindo. Você está bravo por quê? Como você sabe que você está com raiva?
dói sua barriga, você tem as mãos apertadas, a mandíbula apertada. Eu vou... Perdona, solamente quisiera pedir, si todos, por favor, apagáis vuestro vídeo, es posible que se mejore la conexión del meeting y que Ceci pueda volver a poner su vídeo. Si todos apagamos nuestro vídeo, por favor, para ver si funciona el vídeo de Ceci. Então, vou pedir para todos, por favor, desligar o próprio vídeo, para a gente poder ver o vídeo da Ceci. Se todo mundo desligar o vídeo, acho que a conexão vai ficar melhor para a Ceci poder ligar o vídeo. Obrigada. Desculpa por esse inconveniente. Estábamos diciendo dónde se aloja en el cuerpo. Les Então, a comparto gente estava dizendo onde isso fica no corpo. Eu vou compartilhar uma história. Faz muitos anos. O Pedro hoje tem 11. Ele começou a ir na escola quando ele tinha 6. E a gente começou a trabalhar. Ele ficava muito facilmente com raiva no recreio, nos momentos de brincar com outros. Ele se frustrava. Tiravam a bola dele, ele ficava frustrado. Não deixava ele brincar, ele se frustrava. Então, eu sempre perguntava, Pedro, me mostra onde. Onde está essa raiva? Então, um dia ele veio, pegou meu avental e falou, aqui ficou congelado para mim. Não sei se para vocês também. Congelou aqui para mim, estou sem som. Isso é possível? Sim. A minha raiva está na ponta do pé. Bom, a anedota é que ele não chutou ninguém, mas mais do que isso, ele começou aos 6 anos a identificar os sinais que o corpo envia para ele. Se aos 6 anos ele pode começar a identificar esses sinais, ele pode começar a aprender ferramentas para regular essas emoções. Nesse caso, essa raiva, essa frustração que ele sentia quando ele ia brincar com os outros. Então, tem uma apresentação da Hillary sobre Transformative Minds, e essa técnica me ensinou a incluir o corpo na expressão da emoção, não somente a linguagem. Sim, a linguagem é uma parte fundamental, mas, em segundo lugar, o corpo. Onde? Lembrem que, se a emoção não é expressada, ela vai se alojar no corpo. Então, aprender a reconhecer esses sinais sempre vai nos dar mais informações para poder tomar melhores decisões. Então, linguagem emocional. Eu ia te mostrar uma coisa para vocês, mas não tem problema, depois eu compartilho as fotos. Então, quem quer ver as fotos, eu posso mostrar para vocês. Eu posso enviar o material, não tem nenhum problema. A gente tem cartões, em cada cartão a gente trabalha com os opostos, em cada lado dos cartões trabalha com emoções opostas. Então, qual seria o oposto de, por exemplo, qual seria o oposto de assustado? Sem me sentir seguro. E sempre que a gente trabalha com as crianças, quando eu me sinto assustado. A gente não pode dar uma definição, mas a gente pode ajudá-los a indagar eles mesmos como eu me sinto quando eu me sinto assustado. E por que a gente faz essa pergunta? Porque o que a gente quer é que a próxima vez que isso aconteça, eles possam identificar cada vez mais rápido. Ah, estou me sentindo assim. Ah, isso é me sentir assustado. Então, tenho a boca do estômago fechada, ou estou tremendo, ou estou congelado. Ah, isso é medo. Assim eu me sinto quando eu me sinto assustado. Muitas vezes a gente acha que isso as crianças aprendem por si, muitas vezes aprendem por imitação. Mas que bom que a gente possa dar um lugar de palavra a essas emoções. Depois, elementos. As crianças, até os 12 anos, inclusive, na Argentina, eles terminam o seu período de primário. Mais ou menos, eu sei que em outros países também, entre os 11 e os 12 anos. Há um corte na escolaridade das crianças. E esse corte, nesse momento, por algo em particular, porque a partir desse momento,
eles começam a sua adolescência. E aí, no cérebro se produz muitas mudanças químicas. Mas uma das coisas mais importantes que acontece a partir dos 11, 12 anos é que a criança que até esse momento se comunicou com o mundo exterior através dos sentidos, tocam tudo, levam tudo na boca, querem olhar tudo, escutar tudo. Esse mundo exterior se internaliza. Então, na adolescência, eu posso começar a pedir que comecem a buscar dentro de si essas sensações, emoções, memórias, por exemplo, uma das 16 atitudes, mas antes dos 12 anos, o melhor que a gente pode fazer é mostrar para eles um objeto tridimensional, um objeto que eles possam relacionar uma emoção ou uma atitude. Depois, com o tempo, esse objeto vai ficar renegado, porque eles vão poder internalizar. Então, aos 5 anos, eu posso sim pedir para eles uma visualização curta, mas é muito melhor se isso provém de um objeto para introduzir uma emoção, uma atitude, uma reflexão ou uma pequena meditação. Eu quero mostrar para vocês alguns dos objetos que a gente usa na escola. Alguns a gente compra ou manda fazer especificamente, e outros são elementos da vida cotidiana, algo que encontramos em casa. Por exemplo, quando na escola a gente trabalha a escuta, a habilidade de escutar o outro. Não só fazer silêncio e ficar assim, tem que escutar. Realmente prestar atenção e escutar com o coração. Uma escuta amorosa, uma escuta respeituosa. A primeira vez, e ó, vejam como são as casualidades. Essa concha, meus avós compraram na sua lua de mel em México, em Acapulco, faz mais de 50 anos. Essa concha esteve durante toda a minha infância e adolescência em casa. E quando eu comecei a trabalhar com a escuta ativa, eu disse, mãe, eu preciso que você me empreste a concha dos avós. Então, essa grande concha está no centro da roda. A primeira vez que introduzimos o tema de escuta ativa. Mas depois, não sempre a gente tem, porque, nossa, se ela quebra, vão me tirar a herança, vão me tirar da família. Então, a gente tem uma concha bem mais modesta, mais pequenininha, porque se ela quebra, não seria tão grave. Então, quem tem que escutar, tem que segurar a concha, pode colocar no ouvido, e sabe que nesse momento é o guardião da escuta respeituosa. Então, um elemento que represente, nesse caso, a atitude de uma escuta atenta. Então, como vocês veem, um elemento X. Tem outro. Esse eu também já mostrei segunda, e acho que a Wendy mostrou de manhã também. Essa esfera chama a esfera de Habermas. Habermas foi quem inventou, mas eu encontrei aqui numa lojinha, e quando eu vi, eu achei muito boa para a gente levar para a aula. A gente tem várias, como elemento que acompanha o ritmo respiratório. Então, quando eu quero introduzir mindfulness, ou atenção plena, ou um momento de respiração com crianças pequenas, vai ser muito mais fácil se eu busco um elemento externo, tridimensional, que eles possam pegar, tocar, olhar e jogar no chão, tudo que eles queiram. Eles vão explorar e depois a gente vai usar como uma representação externa do que acontece internamente. Então, quando a gente se enche de ar, quando a gente se esvazia de ar. E também, o bom é que as crianças possam manipular
vai ser que eles também podem visualizar seu ritmo respiratório. Ao princípio pode ser mais assim, e depois a ideia é que eles possam encontrar, aos poucos, um ritmo mais pausado. Ainda mais com as crianças que têm dificuldades de atenção, déficit de atenção, ou as crianças que têm ansiedade. Um elemento, se ele é móvel, vai dar alguma coisa para eles o que fazer com as mãos, em vez de incomodar o que está do lado. Então, as mãos eu tenho já ocupadas. E depois vai dar para eles uma conexão visual e vai permitir o ritmo próprio com o ritmo do objeto. Isso a gente está usando muito na escola, mas seguramente tem outros objetos que podem servir. Aqui, outro. Representações visuais. Não sei se vocês conhecem o conto do monstro das cores. Em inglês, The Color Monsters. Busquem no YouTube, está traduzido, é maravilhoso. O que a gente fez foi transformar no bonequinho da aula. Isso fez uma outra professora, que não fui eu não tenho essa habilidade, mas uma das professoras sim, ela fez esse senhor monstro das cores. Então, quando ele está muito confuso, ele está assim, de todas as cores. Cada cor representa uma emoção. Então, a gente inventou uma música, um nome. A gente convida as crianças para trabalhar com a gente. Esse ano, ele trabalhou comigo online quase todo ano, tipo, dando oi para as crianças, perguntando quais são, que emoções que vocês estão sentindo hoje. Cada uma tem um significado. E também a gente tem ele representado em pequenos monstrinhos. Quando está o rosa, é porque está apaixonado. Quando está amarelo, é que ele está muito feliz. Quando está preto, é porque ele está com raiva. E azul é a tristeza. Está triste. Que coisas colocam a gente triste? Verde, a calma. A gente associa com a natureza e a gente faz a caminhada consciente. A gente tira os sapatos e vai caminhar na grama. Então, a gente se enche dessa calma que nos dá a natureza. Então, associar cores às emoções é um recurso muito válido, sobretudo com as crianças pequenas. E a gente pergunta, que coisas te deixam triste? Porque isso também vai gerando um registro de que acontecimentos são os disparadores, os gatilhos dessas emoções. E que coisas fazem você se sentir calmo? Então, um dia que eu não estou calmo, talvez eu possa me lembrar. Que coisas fazem eu me sentir calmo? Fazer um quebra-cabeça, caminhar do lado de fora descalço. Então, isso vai gerando recursos próprios, recursos internos. Primeiro, o reconhecimento do que está acontecendo. Depois, onde eu estou sentindo. E, em terceiro lugar, a etapa de regulação. O que eu posso fazer a respeito disso? Então, também a gente vai evitar o dia de amanhã, talvez, que o recurso interno seja ir comprar tudo no Black Friday que tem para tratar de regular outras emoções. Bom, com os maiores, a gente tem outros recursos. Por exemplo, eu quero mostrar esse. Está em inglês, mas muito fácil de entender. Com as 16 atitudes, a gente começa a fazer um quebra-cabeça. Cada um, vocês que conhecem o programa, sabe que tem 4 temas de sabedoria. Cada tema de sabedoria está composto de 4 atitudes. Nesse caso, o primeiro tema de sabedoria é a paciência. Então, outro tema de sabedoria, por exemplo, como a gente se conecta com os demais, a gente tem a gratidão. Então, aqui abre mais 3 peças em verde. Bom, para os mais pequenos, a gente joga de armar o quebra-cabeça, a gente fala sobre as atitudes, mas esses, como eles estão laminados, eles são duros, não quebram, são laminados. A gente coloca com fita, cola, desenhos
com post-it, coisas que estamos agradecidos. Com as crianças, a gente trabalha de uma a uma ou com as 4 que conformam essa temática, mas com os adolescentes, e eles já fizeram isso, a gente dá um passo a mais. Então, lembrem, na adolescência, eles já podem internalizar, a conectar com todo esse mundo interior. E podem ter raciocinar logicamente muito mais profundo do que na primeira infância. Então, o desafio é maior. Para eles, a gente pergunta, de que forma se conecta a gratidão e a paciência? Tomamos atitudes ou emoções que podem não parecer estar conectadas. A gente não trabalha só com os opostos, mas também com 2 ou mais, e buscamos as relações, porque é importante praticar a paciência. Quando, não sei, praticamos a gratidão, o agradecimento. Outro exemplo, por exemplo, aqui em inglês diz fala positiva. Fala positiva é parte do tema de sabedoria de como a gente atua. E aqui eu tenho valentia, courage, que é parte do tema da sabedoria de como a gente encontra sentido. Muito bom. Então, um dia o quebra-cabeça não encaixa por cor e a gente busca novas formas de encaixar. Por que a gente necessita coragem quando a gente quer usar fala positiva? Ou ao contrário, porque exercitar a fala positiva nos leva a sentir com mais coragem. Então, esse é um recurso que a gente usa com adolescentes, além dos recursos dos modelos que vocês também já vão conhecer. Outros recursos que a gente usa é literatura, livros. Aqui na escola, a gente pensa muito bem que contos compartilhar. Sempre a gente escolhe histórias que a gente pode conectar, dar uma volta mais. Eu queria compartilhar essa história que ainda não tem tradução ao castelhano, e eu estou muito tentada a fazer uma edição em castelhano, mas eu dou a ideia. Se chama O Menino que Cultivava Flores. É um livro muito especial para trabalhar sobre a diversidade, sobre a inclusão, sobre os dons que todos temos. Inclusive, se tivemos alguma dificuldade física, alguma dificuldade cognitiva. Na escola, a gente tem alunos do aspecto autista, a gente tem alunos com dislexia, distintas dificuldades. E a gente quer criar uma atmosfera muito inclusiva. Então, a partir da literatura, tomando personagens que, com muita coragem, não ficaram no papel de vítima, mas tomaram o que acontecia e deram um passo a mais. No caso, esse menino conheceu uma menina na escola que não tinha amigos, que não se relacionava com ninguém e não gostava de sair para brincar. Quem que não gosta de sair para brincar? Então, a gente trabalha desde a empatia. Como será que ela se sente se ela não sai para brincar no recreio? E como será que ele sente que olha para ela, olha e não sabe como ajudar? Então, ele também buscou no seu interior sua coragem e, ao observar cuidadosamente, aí trabalhamos também a atenção plena, descobriu que ela tinha uma perna um pouquinho mais curta que a outra. Então, ela não podia correr como todas as outras crianças, mas ela decidiu fazer algo a respeito. E aí vem a melhor parte. Ele decidiu fazer algo a respeito. Ele foi com seu pai, que era um artesão carpinteiro, e entre os dois criaram uns sapatos especiais. E um dia, na escola, ele chegou com seu presente de sapatos especiais para que ela pudesse brincar e se unir a todos os demais. Essa história, que a gente pode inventar nós mesmos, é só uma ideia, a gente escolheu porque a gente pode, depois de ler e compartilhar, colocar os nossos toques. Observar. Se a gente não observar com cuidado, a gente perde muitas coisas. 2, tomar decisões.
A pergunta é, o que você vai fazer a respeito? O que o menino fez a respeito? Se deu conta que ela ficava de lado e ele nem se importou e foi brincar e fez piada, todas essas coisas que às vezes acontecem. Não, ele decidiu fazer algo a respeito. Encontrou sua coragem e tomou a decisão de pedir ajuda. Então, todas essas atitudes que vemos num conto tão simples, nós replicamos na sala quando vem alguém e me diz: ah, não sei quem, estão brigando, não querem brincar comigo, etc, etc. A professora não vai sair dizendo o que eles têm que fazer, mas também, como nos ensinou ontem, a professora vai perguntar, nesse caso é, ah, olha só a situação, ok. E você? O que você vai fazer a respeito? Então, a gente vai colocar esse menino, ou não tão menino, na posição de como eu ajo, que decisão eu tomo, que consequências vão ter a minha ação sobre os demais, como eu vou me relacionar a conectar com esse outro. Bom, eu não quero deixar que isso fique chato com muitas coisas, mas quero contar uma história bem pensada, como essa história pode nos dar material para depois desenvolver nas crianças uma relação mais sã com ele mesmo, com seu mundo emocional, que depois se reflete nas decisões que ele toma para se relacionar com os demais. Bom, eu tenho mais materiais, mas acho que eu não tenho mais tempo. Então, não falo mais. Espero que esse pouquinho tenha oferecido para vocês, ainda que seja um grãozinho, uma ideia, uma dica de inspiração. Eu vou colocar também no bate-papo o meu e-mail, para que a gente esteja conectado. E, Marta, é com você. Muito obrigada, Ceci. Olha, a gente não tem agora muitas perguntas, não sei se tem alguém que queira perguntar, e se não, você pode compartilhar com a gente outros recursos seus que são tão maravilhosos. Perfeito. Tem uma pessoa, Ruth Galindo, que está dizendo muito obrigada por seu compartilhamento valioso, é o que a gente tem. Bom, qualquer coisa, vocês podem também me perguntar, a gente também está nas redes sociais, estou no Facebook, vocês podem me contactar através da oficina. Mas já que a gente tem 5 minutos mais, eu vou compartilhar uma coisa a mais, tudo bem? Espero que um mais, eu vou compartilhar. Uma mãe muito generosa nos preparou esses amigos das emoções. Então, muitas vezes a gente joga, a gente brinca, eles também são laváveis, não quebram. Então, a gente tem muito aqui, tem muitas carinhas, olha só. A gente tem como 10 carinhas, com diferentes expressões faciais. Porque o psicólogo Paul Ekman, já faz vários anos, ele descobriu que a expressividade muscular das emoções é básica e universal. Ele visitou aldeias e povos perdidos no meio da África que não tinham tido contato com nenhuma outra civilização. E aí, com algumas provas, ele constatou que todos os seres humanos utilizamos os mesmos grupos musculares e micromovimentos para expressar a mesma emoção. Por exemplo, essa carinha no mundo todo é reconhecida como alegria. Essa carinha com o senho franzido é reconhecida em todo mundo como raiva. E esse gesto mais caído é reconhecido em todo mundo como tristeza. Eu sempre me chamou muita atenção a grande sabedoria, poder reconhecer uma educação universal que constatou que tem uma emocionalidade universal.
eu acho essas coisas que te dão como cócegas. Então, também ensinar sobre a expressividade facial das emoções faz com que a gente possa trabalhar muito melhor duas questões. Em primeiro lugar, a empatia, me colocar no lugar do outro, mas me colocar no lugar do outro, primeiro eu tenho que entender como o outro está se sentindo. E depois, a parte de neurociências, que eu não posso deixar de lado, a parte dos neurônios espelho. Sabe que de trás da testa, nessa porção do cérebro, que se chama córtex pré-frontal, se descobriu, mas já faz 2 décadas, que a gente tem um grupo de neurônios que denominaram neurônios espelho. E esses neurônios se ativam. Isso se descobriram em ressonâncias, por exemplo, eles se ativam quando a gente pode entender a emoção do outro. Já compartilharam. Então, o Paul Ekman, a pedido do Dalai Lama, no ano de 2012, publica um Atlas das Emoções. O Dalai Lama diz: queremos educar as crianças e todo mundo. Se a gente quer educar eles no mundo emocional, a gente tem que conhecer quais são as emoções. E ao confeccionar esse atlas, onde ele junta todas as emoções das que se tem conhecimento e um nome nesse momento, e no atlas vocês vão ver como se visualiza com distintas intensidades. Tem, por exemplo, 20 intensidades para o que a gente simplesmente diz raiva. Muito importante. Então, educar as crianças com expressões faciais, depois, com o tempo na adolescência, pode fazer a gente, pode amaciar o caminho para a gente ingressar na empatia, na compaixão, no entendimento de como os nossos neurônios espelho nos fazem mais humanos. Bom, eu ficaria horas e horas. Eu sou uma apaixonada pelas crianças e, em segundo lugar, da educação como motor de todas as mudanças positivas que todos queremos ver no mundo. Não sei se tem pergunta, mas a gente tem também contatos para depois. Bueno, tú te podrías quedar horas y nosotros podríamos escucharte. Bom, estão perguntando o seu e-mail, a gente está colocando aí, você poderia ficar horas e a gente podia escutar horas também. Muito obrigada. Vamos esperar para ver se tem alguma outra pergunta por aí. Bom, pelo momento perguntaram o e-mail. É que acho que você foi tão clara que não tem perguntas, acho que é isso que eu estou entendendo. De todas as maneiras, através do seu e-mail, vocês podem contactar diretamente a Ceci. Quero dizer que a Ceci é uma pessoa totalmente generosa, que ela ama oferecer aos demais, então vocês já viram. Então, se vocês têm alguma dúvida, com muito gosto, eu tenho certeza que ela vai poder resolver as dúvidas de vocês. Sim, a gente não tem tempo aqui de como aplicar isso com necessidades específicas, mas se vocês estão interessados nesse tema, por favor, me contatem e eu posso enviar material e posso compartilhar algum caso em particular. Eu sei que o que compartilhei aqui são coisas mais gerais e às vezes nos inspire um pouquinho a animar, a levar as atitudes e ferramentas da educação universal, inclusive com bebês de 12 meses. Um bebê tão pequeno também pode ler as expressões faciais no rosto da mãe, de quem está cuidando. Então, realmente, o mundo emocional a gente pode começar a educar desde o minuto zero. Então, desde que idade a gente pode começar? Na casa, a gente pode começar desde o minuto zero. Os meus filhos maiores têm 20 anos. Eu queria muito que já existisse tudo isso quando eles eram pequenos. Em casa, eu comecei com eles com 12, 13 anos. Meu filho maior tem 22, mas eu comecei e nunca parei. Escolarmente, aqui na escola, a gente começa aos 3 anos.
Por isso, eu digo que é importante ter materiais não verbais, visuais e materiais que já tenham a palavra escrita. Então, começamos com não verbal e depois, aos 5 ou 6 anos, a gente começa a introduzir a escritura, o reconhecimento por leitura das emoções. Então, imaginem que com um recurso como essas que a gente coloca assim no rosto, e eles têm que dizer como que a gente se sente, pode ser em qualquer idade, por exemplo. A gente tem que ter cuidado com crianças e adolescentes que tiveram traumas, então a metodologia vai ser distinta, ou que tenham necessidades especiais, físicas ou cognitivas, aí sim. Muchísimas gracias, Ceci. Y bueno, hay muchos Muito obrigada, Ceci. agradecimiento. Muitas mensagens de Para agradecimento. las dos, ¿cómo lo aplican en casa cuando no hay As duas, como que vocês aplicam em casa quando não tem tanto material? Pilar? Bom, no meu caso, é que realmente, quando você estudou programas, atenção plena, a criatividade desperta. Então, você pode trabalhar basicamente com qualquer coisa. Por exemplo, aqui na mão, uma semente, uma avelã. E é algo que você pode falar horas sobre isso, porque você explora, investiga, perguntas, e você correlaciona com outros temas. Eu acho que qualquer coisa que você tem em casa, qualquer objeto, falar dos celulares, tem infinidades de aplicações, porque a gente, como ser humano, também tem muitas aplicações dentro do nosso cérebro. Então, ao menos no meu caso, eu sinto que a recomendação é que vocês explorem o material, que façam esse material seu e aí surge a sua criatividade em relação ao material. Muito obrigada, Pilar. Então, a gente quer muito agradecer todo mundo que está aqui por terem compartilhado, escutar, e claro, as nossas apresentadoras que fizeram de maneira excelente, muito obrigada. A Fundação, principalmente, esse evento que foi tão maravilhoso, celebrando nossos 40 anos, e que sejam outros muito mais, esperamos, outros 40 anos. Então, nós temos programas de diferentes tipos. Então, para seguir tendo esses programas, se alguém se sente inspirado para fazer alguma doação, para que a gente possa seguir funcionando, vocês podem entrar na página da Fundação e aí vocês vão poder como fazer. Eu quero agradecer especialmente Ângela e Micaela, que estão não só nessa, mas em todas, e a contribuição delas é importantíssima. Sem elas, isso não seria possível, esse festival. Então também obrigada aos tradutores dentro desse festival, eles fizeram dentro desse festival uma experiência maravilhosa. Então, muito obrigada também a eles e todos que simplesmente estiveram, porque isso já é lindo. E a gente espera vocês amanhã no nosso encerramento. Um aplauso para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Graças. Muito obrigada. Muito obrigada às mensagens. Muito obrigada a todos. A gente abraça todos desde a Fundação.